Diretoria do Goiás acerta a contratação de zagueiro ex-Flamengo para a sequência do ano. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes em relação a essa história, as suas principais características de jogo. Além disso, eu quero comentar sobre algumas saídas dentro do elenco, também na categoria sub-20, e a premiação definida para esse clássico contra o Vila Nova, onde sim a diretoria esmeraldina vai investir uma grana para tentar voltar a vencer, um clássico nessa Série B, algo que já aconteceu no primeiro turno contra o Atlético Nacional. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e compre a sua nova bicicleta com Alternative Bike Shop por apenas R$ 899,90. Você compra uma bike nova, Aro 29, ou até mesmo 12 vezes com parcelas de R$ 86. Localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, bikes novas e seminovas a preços acessíveis. Você pode chamar também pelo WhatsApp, o 62 99509 0040. Da mesma forma, a RT Facas, que te oferece lindos produtos do verão, como por exemplo tábuas para corte, facas para o seu churrasco, copos térmicos e muito mais, com personalizações exclusivas, como por exemplo com o seu nome, o nome de um ente querido, uma ótima opção para você presentear aquele que você ama nesse mês de agosto, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Faça a sua encomenda pelo Instagram ou pelo WhatsApp, os dois links aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um reforço no Goiás, visando a sequência da temporada no Sub-20, um zagueiro ex-Flamengo e Cuiabá. Estou falando sobre o Júlio Neto, jogador que tem 19 anos de idade, nasceu em 2006, ficou pela primeira vez à disposição no Goiás na equipe Sub-20, no último final de semana, em jogo contra o Goiânia, na Copa Goiás, derrota esmeraldina pelo placar de 1-0 na estreia. Essa informação foi divulgada pelo Vitor Pimenta, um abraço para o Vitor inclusive, afirmando o seguinte, que o jogador já foi regularizado, o contrato dele no Goiás vai até janeiro de 2027, jogador que teve uma rápida passagem no Sub-20 do Flamengo. Também no Sub-17, participou da Copa Rio, e no Cuiabá também participou da equipe Sub-17, na temporada de 2022. É um zagueiro canhoto, 1,91 m de altura, se destaca principalmente no jogo aéreo e uma boa saída de bola. Ali pelo lado esquerdo, uma capacidade de condução da bola, para iniciar uma ação ofensiva. Acho uma boa chegada, o Goiás que vem movimentando também a sua base nas últimas semanas, uma reformulação para a disputa da Copa Goiás, alguns atletas que subiram para o Sub-20, em especial ainda lá no Campeonato Goiano, e algumas outras saídas. Grande parte das chegadas, das saídas do Goiás acontecem sem uma compensação financeira, mas com o clube ainda mantendo um percentual. Essa chegada também do Júlio Neto foi basicamente isso, um jogador que, apesar de estar no Flamengo, o Goiás conseguiu ainda permanecer com grande parte dos seus direitos econômicos. No Flamengo, no ano passado, ele realizou um jogo apenas na equipe Sub-20 como titular. Em 2023, aí sim foi mais utilizado na categoria Sub-17, tanto no Campeonato Carioca como também na Copa Rio. 8 partidas, sendo 4 delas na condição de titular. Busca agora recuperar o seu espaço também em uma categoria acima, no Sub-20. No Cuiabá, em 2022, chegou a jogar também a Copa do Brasil Sub-17 naquela ocasião, sendo titular em 2 partidas. Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo nos comentários. Boa sorte aí para o Júlio Neto também na base do Goiás e que consiga ter um bom destaque. O Antony, por exemplo, é a principal referência desse setor, um zagueiro canhoto, inclusive recentemente convocado para a seleção brasileira de base. E falar também sobre uma saída, jogador que está a caminho do Criciúma, essa informação que também foi divulgada pelo Vitor Pimenta, que é o Moroni. Meia, pode jogar como um primeiro ou um segundo volante, às vezes até um pouquinho mais avançado, já teve a sua fase artilheira, jogador que agora é do Criciúma. A informação que foi divulgada pelo Vitor Pimenta é que o Goiás permanece com um percentual de uma venda do jogador, e ele assina o contrato com o Criciúma até o final de 2026. Disputou, por exemplo, essa Série B do Brasileirão Sub-20, que o Goiás estava participando, 5 jogos, apenas um deles na condição de titular. Também no Campeonato Goiano ele fez um gol dentro dessa temporada. O melhor ano dele aconteceu no ano passado. Na equipe Sub-20 foram 8 gols marcados em 20 jogos. Um jogador que sempre do Goiás, até esperava que ele poderia ter alguma chance no elenco de cima,
algo que não aconteceu, não chegou a ser relacionado ou participar de nenhuma partida do Campeonato Goiano. Quando ele chega também foi com uma grande expectativa, na época vindo do Corinthians, na equipe sub-17, chegou no Goiás ainda em 2023. No total, ele jogou até que muito, né? Foram 5 jogos naquele ano, mais 24 jogos no ano passado e 18 nessa atual temporada. A boa notícia é que, como eu falei, diferentemente de anos anteriores, o Goiás, por exemplo, perdeu jogadores como o Igor Jesus, né? Ex-Flamengo volante, de graça e não ficou com nenhum percentual. O Gustavinho também, jogador que vem chamando a atenção no Red Bull Bragantino, saiu sem o Goiás permanecer com nada. Pelo menos na situação do Moroni, de outras saídas também para o Palmeiras, Flamengo, Bahia, o Goiás consegue permanecer geralmente com o maior percentual ainda de uma venda futura. Beach Tênis, o esporte que une energia, diversão e bem-estar. Aqui na Bueno Tênis Club você aprende e apaixona-se desde o primeiro dia. Dê o primeiro passo e marque hoje mesmo a sua aula experimental. Com a lavanderia Viva Cor, as suas roupas estão em boas mãos. A Arte em Lavar, uma lavanderia especializada no cuidado de diversas roupas, localizado na Avenida T2, no setor Bueno, na Galeria João Nunes, agora em uma nova localização, para melhor te receber. Seja as roupas do seu uso cotidiano, alguma peça em específica, a tinturaria, uma lavanderia que está presente em Goiânia desde o ano 2000, mais de 25 anos de experiência para te receber. Tá bom? O link da Viva Cor logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Com a RJC Assessoria Contábil, você tira todas as suas dúvidas para a abertura do seu CNPJ ou até mesmo para a manutenção, o pagamento de impostos, a restituição de impostos também, caso você tenha pago mais do que precisava nos últimos anos, é possível você consultar tudo isso com os profissionais da RJC, a arte de registrar o patrimônio. Vou deixar todas as informações pelo link aqui embaixo na descrição do vídeo, tanto no Instagram, @rjc_assessoria, como também do site, o www.rjcassessoria.com.br. Completando o nosso vídeo, quero falar sobre o clássico contra o Vila Nova nesse próximo sábado, onde a diretoria do Goiás já definiu uma premiação. Teremos sim o famoso bicho, né, para esse clássico ainda maior. Isso porque, em própria entrevista do Lucas Andrino, ele já confirmou que existe sim uma premiação para o Goiás por vitória durante essa Série B, né? E segundo apurações do pessoal do Esmeraldino.com, o clube chega com uma promessa diferente para os jogadores. O time fez um acordo para os atletas sobre o bicho. Tem a definição para os jogos comuns e contra o Vila a premiação será maior pelo peso do jogo. Tá? Então o Goiás ele irá aumentar, vamos dizer assim, o bicho para vencer esse clássico no Oba. E pelo momento, tá, da competição, é uma vitória que significa muito mais, né, do que simplesmente mais 3 pontos na bagagem. Por quê? Seria a quebra de um tabu. Goiás, infelizmente, não vence clássicos mais nos últimos anos, independente do adversário, até contra o Goiânia, o Goiás tem dificuldade. Além disso, o momento da tabela é muito bom para o Goiás. Uma vitória, por exemplo, contra o Vila, ela seria, assim, de um tranquilizador em termos de pontuação para o Clube Alviverde, muito grande. Então, sim, uma premiação como essa, a importância desse clássico, ela deve ser importada também para os bastidores com uma boa premiação. O Goiás que já, como eu falei, já paga esse bicho por vitória em cada rodada na Série B e tem como esse jogo o seu grande alvo. É claro, os mesmos 3 pontos contra a equipe do Operário em casa são os mesmos contra o Vila Nova. Porém, a gente sabe pelo enredo, esse é aquele tipo de jogo com capacidade de jogar lá para cima ou para baixo. Tá? Acho que a situação do Goiás, até mesmo em caso de derrota, não é para entrar em desespero, mas a gente sabe como funciona o futebol. A confiança, para mim, ela é o elemento mais importante que a gente tem no jogo. Então, para esse clássico, eu vejo que uma vitória também seria assim, de tirar o chapéu, aquela campanha sem asterisco, né, que o torcedor do Goiás tanto busca nesta Série B. O torcedor esmeraldino pode deixar o seu pitaco. Hoje o Goiás tem uma vantagem de 8 pontos para a primeira equipe fora do G4 e novamente uma rodada que tende a ser fácil para os clubes que estão ali próximo do G4. Eu vejo uma grande chance tanto do Remo quanto da Chapecoense vencerem nessa rodada e embolarem todo mundo novamente entre a quarta e a quinta colocação.
Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera.